Oi. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Seja Barra. Falamos aqui ao vivo, uma quarta-feira, dia 23 de novembro, 5 horas da tarde. A gente está começando mais uma vez o nosso curso Constelação Familiar. Bem-vindos, pessoal da internet, que nos assistem no Facebook e no YouTube. Hoje é a nossa penúltima aula desse ano. E aí a gente vai encerrar o livro, provavelmente na aula que vem, que será a aula de encerramento do curso. Quem tem interesse, quem está chegando agora, vai lá em fevereiro, março, começa a assistir as aulas. É um bom programa para as férias de vocês. Sim. Ver as nossas gravações aí do curso Constelação. E ler o livro, né? Boa tarde, gente. Podemos fazer o Evangelho? Vamos fazer o Evangelho. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode. Ele conduzir o homem até a beira do sepulcro, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe os pensamentos? Ainda que o moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe tenha soado a última hora. A ciência não terá enganado algumas vezes em suas previsões? Sei bem haver casos em que podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos em que o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanime-se e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe podem poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e não leva em nenhuma conta a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, tanto quanto puderdes. Guardai-vos, porém, de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Querido Mestre Jesus, querida Joana, toda a espiritualidade de amor que nos ampara, que a gente possa ter uma tarde de estudo, que a gente possa aqui compreender a cada dia melhor os relacionamentos em nossas famílias, que possamos, Joana possa ampliar nossas consciências nessa tarde para que a gente possa entender toda a mensagem que ela nos traz. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos já em clima de Copa do Mundo, né? Acho que... O pessoal já está mais para o futebol, querendo assistir os jogos. Eu acho que ficaram... Tu vê que está uma coisa meio... Espero que vocês em casa aí fiquem com a gente, né? Acho que... A gente vai disputar a audiência com a Copa do Mundo. Você vê que é um negócio sério aqui. Quem é cristão mesmo, espírita, vai assistir a gente, vai desligar, vai baixar o volume do jogo. Vale a pena, gente. Faltam só 2 aulas, né? Tirar o narrador falando lá e o comentarista e deixar a gente falar do Constelação. Mas deixa o joguinho ali também, que ninguém é de ferro. É verdade. Vamos lá. Ainda bem que não caiu na quinta nosso curso, né? Amanhã que tem o jogo. Aí... Não, mas amanhã o Seja nem abre. Não vai ter o curso, né? Verdade. Quem é que vem não aqui tem. Quem é que viria, né? dar palestra e assistir a palestra? Porque não é só isso, né? Todo mundo. O pessoal da Ilha de Sonha tem que vir. O pessoal da cantina, trabalhar, o pessoal da cantina. Verdade. Ninguém tá com essa cabeça ainda. Mas, será que tem futebol lá em nosso lar? Aí a gente vai ter que começar a ir se acostumando, né? Ficar sem. Bom, vamos lá. Capítulo 30 do nosso livro, Constelação Familiar Perene. Vocês sabem o que é perene? O que é perene? Eterna, para sempre. Então é uma constelação familiar eterna. Que está
que é uma antítese da constelação familiar da carne, da família sanguínea que a gente vive hoje. Na verdade, tem duas constelações aí. Uma, a gente tem uma hierarquia dentro da família, o pai, a mamãe, os avós, etc. E a outra, a gente tem um universo que também constela uma família. E a gente pode ver isso nesse último capítulo, que é lindíssimo. A Joana, ela vai assim, de uma maneira muito transcendental abordar o real sentido de uma família. É muito lindo mesmo. Quem não leu, que leia com atenção, né? Porque Então, reconhecendo que a constelação familiar é uma experiência transitória no processo da evolução espiritual do ser, portanto, temporária, em razão daqueles que a compõem, provindos de diferentes grupos, todos necessitados de crescimento interior e de iluminação, concluída a sua etapa, tende a tornar-se perene na memória dos seus membros. Então, assim, a gente sabe, né, que a nossa família aqui no planeta Terra é uma família transitória, que viemos para nos ajudarmos. E eu acho bem interessante, agora me veio à cabeça, quando a gente pensa assim, que todos estão para evoluir, porque a gente costuma muito achar que o outro precisa evoluir mais que a gente, né? Então, a gente sempre acha que a gente está, nossa, muito imaturo, né? A gente tem essa questão, mas a gente tem que lembrar sempre que estamos todos necessitados, né? E que o outro está te apresentando como dificuldade, talvez seja a maior oportunidade que você tem ali para crescimento, né? Então, quanto maior o desafio, né, maior as benesses, maior o aprendizado, né? Por isso. Sim. Você vê que tem ali o objetivo, que é o crescimento interior e de iluminação. Todas as famílias, não importa como que ela é constituída, a ideia é essa, que a gente tenha uma possibilidade dentro da família para que todos ali avancem interiormente e busquem a iluminação e consigam isso. Concluída essa etapa, você vê, tende a tornar-se perene na memória dos seus membros. Então, algo sai do tempo e vai para o não tempo. A gente começa numa família temporal, consanguínea, juntos, numa casa, em um século, vivendo uma cultura, mas com o objetivo de eternidade, com o objetivo de atemporalidade, de perenidade, né? Que é assim, a gente viver amplamente. Isso é o ser realizado. Os espíritos puros, que a gente vê na doutrina espírita, eles estão em sintonia com Deus. É uma felicidade inalterável. E eles são muito semelhantes em diversos aspectos. Por quê? Se você pegar uma pessoa iluminada dentro do cristianismo, dentro do hinduísmo, dentro do budismo, de qualquer outra tradição, elas têm pensamentos muito semelhantes, muito parecidos. Porque a verdade ela é uma só. O topo da montanha é único. Não importa a via que a gente sobe. Mas a gente vai chegar e vai ter as mesmas conclusões. A ideia é essa. E dentro da família, nós aqui no Ocidente tem um apelo cristão muito forte. Não importa se é espírita, católico, evangélico, isso está muito dentro da nossa cultura, do nosso país e tal. Então é a via de mais fácil acesso, assim, que está muito clara para todo mundo. Apesar de a gente receber muitas influências do Oriente. E a questão de perene na memória dos seus membros. Então, tudo que a gente vive fica com a gente, no nosso espírito, né? A gente tem que lembrar dessa questão, até, vamos dizer assim, prática, porque o nosso perispírito registra tudo aquilo que a gente viveu. Então, essas memórias são importantes para a nossa evolução, né? Então, a gente tem aqui todo o registro e a gente leva com a gente para as novas experiências que a gente vai passar, né? Então, é engraçado que, inclusive, vai cair na palestra de hoje à noite esse tema que tem dentro do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um subitem que fala dos laços reencarnatórios, né? A gente vai trabalhar a reencarnação, ressurreição, as diferenças e tal. E aí eles falam que a reencarnação reforça as famílias. E o pensamento não reencarnacionista, de que a vida é uma só e ela se extingue
junto com a existência, a vida e a existência acabam no túmulo, isso enfraquece os laços de família, porque tanto faz. Se a sua mãe é desse jeito ou não, vai acabar mesmo, ela vai morrer, e eu vou ficar, depois eu vou, meu filho vai também. Então, assim, não tem laços, não tem tanta preocupação em formar uma família com valores, uma família entrelaçada, né? Coerente, porque tudo se esvai com o fim do corpo. Então, a reencarnação é o oposto disso, porque a gente sabe que existe a lei de atração, a lei de afinidade, e a gente vai nos reagrupando com pessoas realmente que já vêm nos acompanhando ao longo da história. E aí tem um cuidado maior, uma preocupação. Pô, eu vou abandonar mais uma vez, mais uma existência, sim, meu filho, ou minha esposa, ou não sei o quê, a gente começa a raciocinar. Então, ser espiritualista, né, é muito complicado, o pensamento fica muito complexo. Quais são as consequências, né, de você não conseguir ali superar esse momento? Então, a gente sabe que vai ter consequências, então é melhor a gente tentar fazer o máximo para que a gente consiga realmente fazer o nosso melhor nesse momento, né? Exatamente. E aí a gente vai para a eternidade. A visão aqui da Joana que ela está trazendo é essa. Quando a gente conclui esse crescimento interior, a gente tem uma realização, uma iluminação, uma plenitude, a gente entende a família de uma outra forma. E aí, por quê? Porque a gente perde o laço que nos prende através das paixões, do apego. A gente fica livre para reencarnar em qualquer estrutura familiar. Fica muito mais fácil, sabe? Se você tem muitos laços, né, muitos comprometimentos com o marido, com a esposa, com filhos e tal, aquilo ali vai persistindo até os laços se afrouxarem, se depurarem e a relação ela ser livre, liberta, né? Que não quer dizer que não haja amor, muito pelo contrário, é a sublimação do amor. A série de Ivone Pereira, né, fala disso. Os livros vão mostrando como aquelas famílias se tentam, né, passar pelos problemas, mas não conseguem, voltam em outra encarnação. E aí vai mostrando toda aquela trajetória. Sim. Né? A gente vê, por exemplo, em nosso lar, a gente tem o Ministério da Reencarnação, né? As pessoas estão lá preocupadas em como que vai ser a próxima reencarnação delas aqui na Terra. Ministério da Comunicação. A gente quer se comunicar com o mundo. A gente está ainda ligado a isso aqui, né? E é cheio de gente. E tem os ministérios que te colocam para cima, para você ter, como o Ministério da União Divina, que você está ascensionando ainda. Então, dentro de uma cidade como essa, espiritual, tem vários tipos de espíritos, apesar de ter uma faixa vibratória muito comum. Mas o interesse das pessoas é o quê? Tem muita gente preocupada ainda com os resultados da Terra, com o que eles deixaram, como é que foi dividido, como é que deu sequência, se está tudo dando certo com os seus. Porque isso eles ainda não concluíram essa etapa do crescimento, ainda está em desenvolvimento. E aí, naturalmente, eles vão voltar para, às vezes, resolver uma situação que for pendente e tal, resgatar uma paixão, amores e tal. Mas, quando isso tudo está zerado, você olha para o horizonte e vai. Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes ele foi convidado para seguir adiante. Ele não precisava mais reencarnar nesse planeta. Né? O Chico Xavier, provavelmente, também não. Ele não tinha nenhum compromisso kármico aqui. Você vê que ele não aparece. Né? Depois que ele desencarnou, ele se comunicando, ele está aqui preocupado, ele simplesmente fez o trabalho dele e foi embora. Pode ser que centenas de anos ele volte depois, claro, mas se Deus assim o mandar. Ele vem. Como fazem Francisco de Assis, Joana de Anjos. Eles vêm, mas eles vêm a serviço de Deus, porque eles estão libertos dos entrelaçamentos familiares. Cabe, desse modo, aos genitores, a imensa alegria que se deriva da oportunidade de haver recebido nos braços da afetividade espíritos de variada procedência. Aí está a imagem da família Adams. Não sei se vocês lembram, mas é uma família bem diversa, né? Amigos de ontem ou adversários de épocas anteriores que se reuniram
pela consanguinidade, a fim de encontrarem o rumo da paz. Então, ela está, na verdade, dando um grande apanhado geral do que a gente já vem falando aqui nas aulas. Você vê, amigos, adversários, não importa. Quando a gente volta para cá, a gente vai ter que trabalhar a relação independentemente de ser ou não um amigo ou um inimigo. Por isso que existe algo que nos impede saber exatamente as histórias, né? Olha só, você vê. Ou não. Não se sabe, né? Você vê, na Índia, você tem um ritual de casamento que você casa por 7 existências com aquela pessoa. Você tem um compromisso de 7 existências para frente com aquela mesma pessoa, né? Você vê, e eles são reencarnacionistas, eles sabem que o encontro é inevitável, acaba voltando. Então, muito provavelmente você recasa, né, com o seu marido. Muito comum isso acontecer. Quer falar, André? Não. Está tão quietinho aí. É. Quem? Já está voltando daqui a pouco. Espíritos de variada procedência. A verdade é essa. Então, existe um véu do esquecimento que protege as revelações mesmo que poderiam dificultar a coisa. Então, às vezes, a gente olha para aquele neném fofinho, belo, que está chegando, ele pode ter sido o teu algoz do passado, aquele que te apunhalou pelas costas, que cortou a sua garganta. Como é que a gente vai saber, né? Então, graças a Deus, a gente não sabe dessas coisas e também não precisa saber. Mas o que nos sobra? Amar aqueles que estão chegando. Ponto. E agradecer pela oportunidade. Agradecer, né, pela oportunidade. De... Da mesma forma que a gente recebe bem na maternidade, né, o filho quando chega e tal, quando a gente desencarna, mesma coisa. Tem um recebimento nosso lá da nossa família que já estava lá. É como se fosse um nascimento para aquele outro plano. É muito legal isso. Nos livros de Emmanuel, né, que fala há 2000 anos, né, que fala sobre o retorno daqueles que sofreram aquelas atrocidades como é o nome dos circos, né, em Roma, e aí relata como que é a volta daquelas pessoas. É tão lindo, parece que, assim, de ler o livro, parece que você cria aquela imagem, né? A gente parece que viu a cena, assim, é emocionante, né? Você vê centenas e milhares de almas recebendo aqueles ali como família. É a família perene. Todos ali não necessariamente têm laços sanguíneos, né? Mas têm ligações muito em comum. Tem um amor verdadeiro por ali. E fraterno. E, como seja, vai formando uma egrégora, uma família espiritual. As pessoas vão se conhecendo. E, nessas horas mais difíceis, quem é que vai estar lá? O pessoal que vai nos receber são os que estão ligados aqui a essa casa, que nos afeiçoam, que cuidam da gente na nossa encarnação. No caminho. Mas eles cuidam da gente. É. Eles vão nos receber, não tenho dúvida. Você vê, até quando as pessoas não estão mais vindo aqui, estão nos leitos dos hospitais, em casa, a gente vai lá, dar passe, fazer o evangelho. Tem esse trabalho também. Os mais idosos, os mais adoecidos. Quantas vezes a gente não já saiu daqui para dar passe em outras casas? É assim, né? É a comunidade que se ajuda. Numa dessas, a pessoa vai desencarnar, a gente vai estar ali, né? No enterro, no velório, numa cremação, está lá também. Mas não só fisicamente os encarnados, mas os desencarnados também, que sempre estavam ali trabalhando nessa equipe, né? Então fiquem tranquilos. Ninguém vai desencarnar abandonado na esquina, não. A gente está aqui
nos entrelaçando para que isso seja bem tranquilo para todo mundo. E a nossa família vai além, né? Então, assim, a minha mãe, quando estava nos últimos dias para desencarnar, eu tive Covid e eu não podia ir no hospital. Foi muito sofrido para mim, né? Eu não podia visitá-la e sabia que ela estava partindo. E uma vez eu estava rezando por ela e eu tive uma visão, assim, né, na mente veio uma imagem de como se ela no hospital e como se tivessem várias freirinhas ao redor dela. Então, assim, a minha mãe não vinha, ou seja, ela veio uma vez só, mas ela era católica, assim, tal. Mas eu me senti tão acolhida, né, como se toda a nossa família tivesse ali cuidando dela, né? As Clarissas, ou quem seja, os franciscanos, mas foi tão lindo para mim, sabe? Ver que ela estava ali, eles estavam ali amparando. Nossa, eu falei, não, está tudo certo, né? É lindo. Vai lá, André. Vendo esses filhos agora adultos, devem agradecer a Deus a ventura de se haverem desincumbido com rigor do compromisso aceito, após se terem dedicado com abnegação e amor na edificação de todos, embora os resultados não se apresentem conforme foram anelados. Então, assim, ela ressalta bastante nesse capítulo a importância da gente agradecer, acompanhar os filhos, agradecer pela família e ter noção de que nem sempre tudo vai se dar tão certo como a gente imagina, né? Porque a gente não tem o controle sobre a vida do outro, a gente não tem sobre a nossa, né? A gente queria fazer tanta coisa diferente e a gente muitas vezes não consegue, né? E então, quanto mais dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, de toda a nossa família. Então, mas o importante é a gente estar ali grato, compreendendo o outro, tentando melhorar sempre, mas mantendo os laços da família e ajudando. E a gente, quer dizer, o tempo vai te mostrando o que hoje você acha que não poderia fazer, amanhã você consegue, né? A gente não desistir, né? Não é porque o nosso filho ficou adulto, que foi ter a vida dele, que eu não vou tentar ainda ajudá-lo, influenciá-lo para que tome boas decisões, né? Esses são os laços de família que a gente tem que manter. Exatamente, você vê, os filhos agora adultos, é uma figura interessante, a gente aqui fala muito dos filhos crianças, filhos adolescentes e tal, mas os filhos adultos mesmo, né? Os pais ainda estão ali. Qual é a postura de um pai mais idoso vendo um filho adulto, que provavelmente já tem filhos também e está seguindo um caminho? A postura é de muito agradecimento a Deus, porque é muito difícil, né? Você ser bem-sucedido, por incrível que pareça. Existem muitas chances também de dar errado. O filho se rebelar contra, mortes prematuras, traições, dissensões. E se você tem a sua família estruturada, né, de avós, pais, filhos, netos, isso tudo é uma dádiva de Deus. E uma maturidade de todos os envolvidos, que conseguiram chegar até aí. Porque não é fácil, gente. Sustentar uma família, permanecer assim, apesar de todas as etapas da vida, né? Você está ali, dedicado, abnegado, que é a expressão que ela fala, que eu adoro, que é você esquecer de si mesmo em prol do outro. Você abrir mão de você, das suas vontades, pelo outro, pelo filho, pelo marido, pelo neto, não importa, a gente está a serviço de alguém dentro da família. E sempre vão ter problemas. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento, dúvidas, questões, e você mesmo assim está ali persistindo. Então, agradecer a Deus. É legal ela colocar no último capítulo, né? Porque a gente está já caminhando para o final, a gente já viu tanta coisa nesse livro, né? De problemas de tudo que é ordem, e agora ela está trazendo um alento, assim. Então, abnegação e amor são dois instrumentos para a gente conduzir uma família até o final, mesmo depois dos filhos já estarem formados e crescidos, não encerra o amor e a abnegação para com eles, daqueles mais idosos. Então isso permanece ainda até o fim. E os filhos, com certeza, vão conseguir retribuir isso de alguma forma, né? Que é honrar o pai, a mãe, toda essa coisa. E honrar mesmo depois de desencarnado, né? Porque se a gente tem essa noção de reencarnação, de vida, né, que a gente não morre, então hoje, quando eu
eu me esforço para me dar bem com os meus irmãos, para passar por cima das nossas diferenças, das nossas dificuldades. Meus pais não estão mais aqui, mas eu sei que o que eles, né, a semente que eles deixaram e a importância da gente se manter unido com tudo aquilo que a gente aprendeu deles, né, da gente manter honrar pai e mãe mesmo depois que eles partiram, né? Então acho que isso é muito importante. Isso aí. Vamos mais um? Vamos. Sou eu? Vai lá, pode ir. Cada espírito é responsável pelo próprio destino, e ninguém, senão ele próprio, dispõe dos meios para modificar-lhe a trajetória, sendo a educação moral responsável por oferecer-lhe os equipamentos hábeis à conquista da felicidade, e o meio familiar, como social, complementos de alto valor para o sucesso de empreendimento evolutivo. Então, isso aqui me faz lembrar, né? Nossos filhos são espíritos. Então, a gente não pode esquecer nunca isso. Nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, né? Então, eles têm a vontade própria, né? A evolução própria. Eles estão, às vezes, o nível de entendimento pode ser maior que o nosso, pode ser menor que o nosso, pode ser igual. Então, a gente tem que respeitar essa diferença, e a gente não pode querer que a criança ande antes do seu período de desenvolvimento que cabe andar. Então, a gente tem que respeitar ali a trajetória de cada um. Isso facilita o nosso entendimento, a nossa compreensão, né? Sim. Ali tem... Escolhas, né, também. São as escolhas. A gente quis trabalhar com isso. Uma pessoa seguindo um caminho que ele acha que é o bom para ele, o correto, sozinho, não importa. E tem um efeito manada também, que é muito comum. A gente vê isso, né? Muita gente faz porque todo mundo está fazendo. Aí é a moda, que passa. Roupa, estética, até lugares turísticos que às vezes são muito badalados, já todo mundo para lá. Desde da alimentação, a gente é muito influenciado por pessoas, por empresas, por propagandas, por várias razões, pela própria família, pela sociedade e tal. Mas, quando a gente vai buscando o caminho da individuação, a gente vai discernindo um pouco disso e falando, não, espera aí, mas eu não quero isso para mim, eu quero seguir um caminho diferente. Você vê, aqui nós somos hoje poucos, a gente está seguindo um caminho diferente. Muita gente está seguindo outro, né? Buscando ver jogo de futebol, fazer qualquer outra coisa e tal, numa quarta-feira esse horário, e tudo bem também. Mas nós conseguimos discernir sobre coisas importantes para a gente, e a gente está seguindo por esse caminho. Quando você vê o movimento cristão no século I, é isso aqui, no século II, sabe? E o pessoal que está indo para o outro lado fica incomodado de você estar andando sozinho para o outro lado e vão querer ir lá te perseguir, te matar. Então você vê a gravidade disso, né? Mas quem é que está certo, quem é que está errado? Jesus começou andando sozinho, depois ele juntou mais um, mais outro, formou 12 para andar com ele. Esses 12 viraram depois 72, depois viraram 500 e tanto, 5.000, 10.000, e a coisa foi crescendo, sabe? Um tem que estar consciente. Um consciente, um iluminado, ele libera amor de milhões de pessoas à volta dele. A verdade é essa. Uma pessoa realizada, ela faz a diferença numa sociedade. Eu fui lá, eu falei para vocês na aula passada a experiência da Mansão do Caminho. Você não entende aquilo do jeito como a cidade hoje está desenhada. E onde está a Mansão do Caminho, que é no meio de uma comunidade, e você vê o tamanho da obra, sabe, de 2 pessoas que realizaram aquilo, não cabe na minha cabeça, sabe? Mas eles conseguiram. Eles provavelmente andaram pelo caminho solitário por muito tempo, né? Mas o filme mostra, né? O filme mostra, exatamente. Divaldo. Dificuldades, né? O próprio Chico, muita dificuldade, mas estava ali, persistindo, acreditando que aquilo ali era uma possibilidade de libertação para muitas pessoas, de esclarecimento, de entendimento, e aí a pessoa vai e persiste. A gente tem que conseguir persistir, desde que a gente também
como ela fala, não intervenha no destino do outro. Deus não intervém. Ele dá livre-arbítrio para a gente. Ele aceita as nossas escolhas. Por que a gente não vai aceitar as escolhas dos nossos irmãos? É uma situação bem delicada essa, né? E ela fala da educação moral, né, que é o caminho. Você respeita, você dá a educação, né, você dá a educação religiosa, como a gente viu aqui, mas a escolha de seguir, né, dado todo aquele conhecimento, vai ser do próprio indivíduo, do próprio espírito que está ali com você. Isso aí. Se algum dos filhos não alcançou o patamar que foi programado, que é muito comum também, isso não deve ser considerado como fracasso da educação, porquanto a felicidade apresenta-se em variada gama de expressões, tendo características muito especiais, de forma a atender a cada pessoa dentro da sua aspiração. A gente sabe que nem todo mundo consegue atingir os objetivos. Aliás, é muito mais comum a gente não atingir os nossos objetivos ou atingi-los parcialmente do que ser uma pessoa que realizou todos os objetivos programados lá na erraticidade. A gente vê isso e está tudo certo também. Tem um saldo nessa história, que é bom. Mas quem somos nós para apontar o fracasso dos outros, sabe? Para dizer que o outro falhou, que o outro errou, que o outro... A gente tem que saber nos criticar, não o outro, né? A gente pode ser austero conosco mesmos, mas benevolente com os nossos irmãos. A gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, é o dever de todo cidadão. E a gente vê a coisa muito invertida, a austeridade com o outro, né? De você tem que submeter o outro para aquilo que você acha que é o certo, né? E aí com você é benevolente, tranquilo, né? Cheio de regalia. A gente faz muito isso com o filho, né? Eu acho assim, a gente percebe os nossos erros, e aí quando a gente vê o filho começando, você quer que o filho, né, ultrapasse todos os limites, e você está mostrando o caminho, você está dando uma educação, uma oportunidade melhor, mas que sabe lá se aquele espírito ali está preparado para tanto, e sabe lá qual é o caminho que ele tem que percorrer. A gente tem que respeitar, né, a limitação, a maturidade que às vezes uma criança apresenta, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, acho que observar muito para ver aquela criança, como é que ela responde àquela educação, como é que ela vai, qual é o limite dela, né? E o adulto, o meu filho, um irmão, né? Poxa, por que ele... A gente não sabe qual foi o nível que ele chegou aqui, né? E nem a gente mal sabe o nosso, né? Então a gente tem que ter muita compreensão, muito cuidado, né? Para poder realmente ter uma família em harmonia, uma família em plenitude, como ela falou no outro capítulo, e como ela está tentando mostrar para a gente aqui o caminho, né? Você vê, como ela fala, a felicidade apresenta-se em variada gama de expressões. E a gente tem uma ideia meio que preconcebida do que é a felicidade. A felicidade não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com poder, não tem nada a ver com boa saúde, não tem nada a ver com notoriedade, com destaque político, econômico, social. Não é isso, felicidade não é isso. Porque a gente já viu tantas pessoas chegarem em níveis altos de tanta coisa e caírem na miséria das emoções e cometerem atos até bizarros contra si mesmo. Então, o que ela está querendo dizer? Se o nosso filho, por alguma razão, fracassou, ou nós mesmos fracassamos, não alcançamos os objetivos, Deus, de alguma forma, vai usar daquela experiência para mostrar que a felicidade ainda é possível, independente daquele fracasso. Porque talvez o que você viria buscando nos seus sonhos e desejos particulares não representaria a felicidade. E aquilo, pelo contrário, poderia ser a porta aberta da perdição. E aí você cai, você não consegue alcançar aquilo, vem uma frustração. Mas será que tudo isso já não está no tabuleiro de Deus, e Ele está entendendo os seus movimentos e vai te mostrar lá na frente que não, é aí, nesse choro que você está iniciando agora, que você está iniciando o seu caminho para a felicidade real, e não para a felicidade aparente. A gente vai ler no Evangelho a desgraça real. Vocês lembram
item do Evangelho segundo o Espiritismo, o que fala lá? É uma instrução dos Espíritos. Ele fala, pessoas curtindo na festa, se regozijando no banquete, comida, bebida, fartura, todo mundo lá, e eles enxergando aqui, todo mundo alegre, né? Se divertindo mesmo. Eu não vou usar a palavra felicidade, que eu vou usar de outra forma. Estavam ali, sei lá, em gozo profundo. Mas os espíritos olhando falaram, isso aqui é uma desgraça real. Porque todas essas pessoas aqui estão, na verdade, desfalecendo, consumindo a sua própria vida, gastando a sua energia e vão sucumbir em breve. E aí tem um outro retrato de uma pessoa na miséria, na escassez ali, mas trabalhando, né, honestamente, humildemente, buscando recursos, mesmo limitados e tal, e os olhos da sociedade enxergam eles como os desgraçados, mas eles, na verdade, eram os que estavam perto da felicidade. Então, o que é a felicidade? Quantas pessoas que buscam morar nas coberturas das avenidas mais consagradas que tem no Rio de Janeiro e depois se jogam lá de cima? Qual é o objetivo da vida? Onde está a felicidade? Está no ter ou está no ser? No ser que nós somos. No ser que eu ensino para os meus filhos a serem. E não no ter que eu quero que eles tenham. Lembra que caiu no Evangelho na outra vez? Sobre aquele que muito tem, muito será dado. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E aí a gente precisa entender, refletir sobre essas coisas. Então, quando você vê um fracasso, o que é um fracasso? Porque ele não passou no vestibular, porque ele não passou num concurso público, porque ele não conseguiu aos 30 anos ter o primeiro milhão, né? O primeiro milhão aos 30 anos, ele não conseguiu um emprego qualificado. Peraí. Mas o que é um emprego qualificado, então, né? Para você e para o seu filho. Você já parou para conversar com ele, para ver o que ele quer, né? Como que ele vai ser feliz? E a gente idealiza no outro, né? Então tem que ser... Até nas escolhas, né, de profissão, a gente vê tantas crianças, tantos jovens que foram para direito porque a família tem escritório de advocacia, foram fazer medicina, olha, medicina, porque os pais têm um consultório já e já têm condição. Então, assim, cara, o que é isso? Você está olhando para o seu filho, você está vendo que aquele é um ser e que ele tem vontade, que ele tem aptidões, você está cuidando disso, né? Porque a felicidade não é igual para todo mundo, ela fala na última frase. Né? E não é, se você é um poderoso, você quer que seu filho seja o poderoso também, mas ele não quer. E ele vai ser infeliz, ele vai se jogar lá da cobertura. Assim como lá na comunidade tem pessoas que também estão muito tristes e tem algumas que estão felizes daquela condição. Né? Conseguem ter uma família com amor, por mais difícil que seja. A gente sabe que a dificuldade, né, básica, é difícil você ter uma felicidade sem ter, né, a saúde, a alimentação, mas... Às vezes a pessoa está em paz com as suas dificuldades, porque tem amor, né? Porque tem confiança. Mas isso a gente tem que respeitar e tem que olhar, cuidar. A gente aprendeu, o livro todo ela vem falando, né? Vamos olhar para o filho, vamos caminhar junto, vamos olhar para as nossas dificuldades também. Não é porque a gente frustrou que o filho vai frustrar também. Né? Vamos tentar sempre aprender com os nossos erros e buscar novos acertos, mas sem cobrança e sem culpa, né? Esse tema do fracasso e do sucesso, a gente não tem condições ainda de dizer o que é um fracasso e o que é um sucesso. Olhando com os nossos olhos humanos e limitados, é muito difícil. Você vai olhar Jesus pendurado numa cruz, morto, aquilo é um sucesso ou é um fracasso? Para os olhos do mundo, ele é um fracassado. E ele foi taxado assim, aquele nazareno, que a gente matou, carpinteiro, revolucionário, morreu na cruz por causa do Império Romano. O ladrão foi libertado e ele não foi escolhido, Barrabás. Libertaram Barrabás, ele foi crucificado. Mas e para aquela comunidade cristã que vê ele ali, crucificado, entendendo tudo que ele vinha falando, que aquilo ia acontecer realmente, aquela série de profecias se realizando, e no terceiro dia ele aparece como Jesus ressuscitado, né? E aí? Isso é o sucesso, é o início. Para muitos era o fim,
de uma vida no tempo que era agitadora e que tinha que acabar. Para outros, era o início de uma nova era, que realmente é o que aconteceu. A gente teve uma divisão de eras, antes e depois dele. Então, o que é o fracasso e o sucesso? A gente não tem como falar isso 100% de certeza. A gente tem impressões sobre as coisas, né? Bom, fica para refletir. Vai lá. Sucede que cada espírito possui a sua própria visão em torno da autorrealização, existindo, inclusive, aqueles que se deixam arrastar pela indolência, pela inutilidade, pelo desvario, pelo crime, sintonizando com entidades perversas que se comprazem em afligir e amargurar em processos diversos de obsessões complexas. A gente viu aqui a questão da drogadição, né, e outras questões. Então, tem essa possibilidade, e ela nos lembra novamente. Agora, o que ela nos ensinou? Que ainda assim a gente tem que ter compaixão, tem que estar ali do lado, não deve abandonar um filho, um irmão que esteja nessa situação, né? Se a gente tem compaixão por um estranho que está passando por um momento grave, que saca a nossa família. Então, a gente tem que respeitar, porque aí é diferente. A gente vai respeitar a vontade dele até o ponto que ele passe a se prejudicar seriamente e a prejudicar as outras pessoas. Então, a gente tem que estar cuidando também dessa pessoa, né? Você vê, cada espírito possui a sua própria visão em torno da autorrealização, né? Aí a gente vai lembrar da parábola do bom samaritano. O que a gente vê ali? Espíritos com visões diferentes sobre a autorrealização. A gente tem um viajante que é assaltado no meio do caminho dele, roubado, espancado e fica ali no chão, semi-morto, verdade? E aí começa a história. Vem de Jerusalém, querendo ir para Jericó, um sacerdote, né? E ele passa. Ele está vindo de onde? Do templo. O que ele está buscando no templo? A autorrealização. Ele está ali em oração, em conexão com Deus, buscando a purificação, limpar os seus próprios pecados e tudo mais, e dar a instrução para outras pessoas, né? Mas ele passa, ele vê a pessoa, ela não está morta, que é um detalhe importante, porque se tivesse morta, ele não poderia, pela lei, tocar nessa pessoa, pela lei lá da época deles, mas ele estava viva, mas ele passa ao largo, né? Depois vem um levita também do templo de Jerusalém e faz a mesma coisa, desvia do caminho. E aí desce um samaritano, que é uma figura odiada pelos judeus daquela época. Ninguém aturava os samaritanos, eles nem se falavam, não se cruzavam, tinham vários problemas em relação aos samaritanos. E Jesus provoca na parábola. O samaritano desce pelaquela mesma estrada e vai lá ajudar, né? Então, aí cabe a crítica. Como é que a gente está buscando a autorrealização? O que é autorrealização? Sabe? Tem várias formas para isso acontecer. Uma delas a gente tem aqui abertas, que é o trabalho voluntário. É um caminho para isso. É ajudar o outro, é se preocupar com o outro, enxergar o outro como um sujeito ferido no meio da estrada. Eu vou largar tudo e vou cuidar dessa pessoa. Independente da religião, né? É você cuidar do outro, né? Independente da religião. Caridade. Você vê, será que o samaritano estava preocupado se aquela pessoa era judeu ou não judeu? Isso não aparece na parábola. Não importa, porque o que importa ali? É o ser humano, que é um semelhante a mim, um próximo, né? Porque a pergunta é quem é meu próximo, que a pessoa fez para Jesus, e aí Jesus conta essa parábola. Então, aquele que está próximo de mim. A gente chega aqui no Seja, ninguém quer saber se a gente é judeu, espírita, umbandista, católico, evangélico. Ninguém está aqui para questionar a religião de ninguém. Mas a gente dá acolhimento, independente de qualquer coisa. E a gente é acolhido quando entra aqui. É a ideia, né? Então, pessoas, às vezes, que estão em patamares altíssimos, dentro de uma estrutura religiosa, mas não se autorrealizam, não conseguem, porque não enxergam o outro. O autorrealizar-se também passa pela empatia, pela solidariedade, pela caridade para com o outro. Se a gente está distante, mas eu estou ali mergulhado nos livros, mergulhado nas minhas meditações profundas e tal, mas não tenho mais acesso ao outro, eu estou impedido, de alguma forma, de me realizar. Porque a realização,
acontece aqui também. A gente pode ir para o deserto, para o isolamento, para isso, para esse momento, mas a gente precisa voltar para a sociedade, e dentro da sociedade a gente é capaz de aí sim, buscar e acontecer essa tal realização que ela fala. Então, cada espírito possui a sua própria visão em torno disso. Né? O que mais que tem nesse? Há aqueles que deixam arrastar pela indolência, inutilidade, ou seja, está ali, às vezes, buscando uma autorrealização de uma maneira muito pessoal, né? Muito egóica até. Egóica. E não é por aí o caminho. Né? Querendo impor a tradição em cima dos outros, como a gente viu lá, na época de Jesus era assim também. Muita gente falava, não, você está fora, você é um impuro, você não está cumprindo os nossos preceitos. Então você está fora, você tem que se corrigir. Eu estou assistindo a série, você está falando de Maria de Magdala, Maria Madalena, né? Gente, eu estou amando. Assim, é claro que tem alguns trechos que a história, a gente que já leu Boa Nova, por exemplo, como a espiritualidade conta, então às vezes você sabe, mas é um filme, então tem, quer dizer, uma série, 60, eu já estou na 48 já, eu estou viciada. Mas é tão lindo, sabe? Porque a mensagem de Jesus, e ele, aí no filme vai mostrando, ele vai falando das parábolas, eu estou adorando, porque assim, no final do ano a gente precisa ter a gente sempre precisa estar perto de Jesus, mas eu acho que é tão importante, eu aprendi que não seja, né? Eu sempre procuro ler o Boa Nova, e eu achei na série esse caminho de estar ali perto, todo dia eu assisto um pouco, às vezes muito, mas é muito legal, eu recomendo, assim, uma história linda. Vocês já assistiram essa série? Ah, mas assiste, gente, porque a gente não tem essa obrigação. Eu estou dormindo menos, mas vale. Ai, Maria de Magdala, o que é aquela... Nossa. Uma série bem legal que eu gosto de assistir se chama The Chosen, que é o escolhido, né? Muito boa. Uma série que fala sobre Jesus, a vida, né, de Jesus. E está indo para a 3ª temporada agora. Excelente. Busquem aí, é um aplicativo, né? Você tem que baixar o aplicativo para ter acesso aos episódios. Muito boa série, muito bem produzida, muito próximo do que é mesmo ali a história dele, e ele dá vida para os apóstolos, ele dá personalidade para os apóstolos. Então é muito interessante como é feita, é uma série leve, é um Jesus próximo, né? Um Jesus humano, que ri, que chora, que fica cansado. Isso, na série também tem essa... Mas tem sentimento, né? É um homem, ele está ali encarnado, né? Então sim, ele é muito interessante. Tem questões ali humanas, mas divinas ao mesmo tempo, porque ele é muito divino. É muito linda. Jamais se deve pensar em sofrer pelo outro, em considerar-se fracassado, porque os filhos não atingiram as metas que lhes foram estabelecidas pelo desvelo e devotamento. E aí? Alguém se enquadra nesse perfil assim, de se sentir derrotado, fracassado, culpado? A Joana está colocando porque é muito comum isso acontecer. A gente fala, caramba, meu filho é tão da pá virada, tão rebelde, só faz besteira, tal. Pô, onde foi que eu errei? Né? Onde é que deu tão errado assim na minha vida para ele ser desse jeito e tal? E às vezes já é um marmanjo. Né? O filho já está lá com uns 30, 40 anos e a pessoa está ainda somatizando essa culpa, essa preocupação que já era para ter sido entregue isso de alguma forma. E aí sofre, né? Sofre muito. Muito que a gente pode entender também pelos slides anteriores, as ligações, a identidade, a identificação, o apego com a estrutura familiar, que às vezes está na frente de várias coisas, quando não é para estar também. O que tem que estar na frente de tudo é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque a criança não melhora, que está sendo atendida por você.
falando, pessoal, a gente tem que dar, às vezes não, como a gente sempre brinca, né? Eu brinco, eu falo sério, que mãe é a culpa em pessoa, né? Mas uma mãe aqui na casa de Joana não pode mais, né, gente? Pelo menos tem que estar em processo de... Então, assim, a gente tem que entender... Alguns momentos a gente vai se sentir culpada, mas a gente rapidamente tem que lembrar que nossos filhos são espíritos. A gente tem que ter as mães né, que eu acho assim, a gente que tem um conhecimento, seja espírita, seja cristão, a gente tem que entender que a gente não tem esse domínio e que nós somos falíveis também. A gente fez o melhor que pode, a gente faz o melhor que pode. Nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. E eles erraram, obviamente, mas eram pessoas que estavam ali tentando, dentro do que eles foram criados. Né? A Ana Carolina falou na palestra a questão da criança, do sentimento sempre de apego e de abandono. Né? Ninguém ensina isso para a gente até falou numa outra aula aqui, né? Ninguém ensina para a gente como tem que ser com os filhos, e também mesmo que ensinasse, cada filho vem de uma forma, e nós temos as nossas experiências. Então, é uma conjunção, ninguém tem culpa, nós temos responsabilidade. Né? Ela falou para a gente no livro o tempo todo. Não podemos nos eximir das nossas responsabilidades. Né? Então, a gente tem que trazer... Eu trouxe as minhas filhas para o SEJA para ter a educação espiritual, o Ricardo traz a filhinha, a gente tem a educação moral, a gente é rígido com a questão dos valores, isso a gente não pode abrir mão. Agora, se seu filho é mais estudioso, se vai passar no vestibular para uma faculdade pública, se vai passar para uma particular, se você pode... Isso você não tem controle, cada um tem a sua característica. E, às vezes, aquele que não gostava de estudar quando criança vai ser o que vai se realizar mais profissionalmente, e está tudo certo, a gente não pode, a gente tem que ajudar, eu acho assim, né? A gente tem que ajudar, mas tem que estar respeitando. Se seu filho não está bem naquela escola, poxa, não fica só culpando a ele que ele não gosta de estudar, porque ele... Não, vai lá ver se ele se adequa bem àquele tipo de ensino. Né? Então, assim, é a gente mudando também as estratégias, que eu acho que numa clínica, quando você está cuidando de uma criança e até de um adulto, muitas vezes você vai por um caminho e você percebe que aquele tratamento não é o ideal, então você vai mudar um pouquinho, né? Mas eu acho que é isso. E a culpa só atrapalha. A Joana ensina isso para a gente o tempo todo, né? Deixa a culpa de lado, assume a responsabilidade, aprende com o que você fez e segue adiante. Ela fala isso para a gente em muitos livros dela, da série psicológica. Exatamente. Por maior que seja o amor devotado a alguém, ninguém pode impedi-lo de viver as próprias experiências, atravessar os caminhos que lhe proporcionarão sabedoria e amadurecimento, realizando as atividades que lhe dizem respeito, porque, se o fizesse, condená-lo-ia à inoperância e à inutilidade. Se você faz as escolhas pelo seu filho, acho que é isso que ela está dizendo para a gente, se você mostra todo o caminho, quem tem o mérito? Ele não vai saber. Então, ele não vai atingir o crescimento que ele veio para atingir. Então, a gente tem que ensinar, mostrar, dar os valores e estar ali do lado, né? Estar próximo. Tipo, eu estou aqui. Eu acho que essa é a maior garantia que a gente pode dar para um filho. Eu estarei sempre aqui para te apoiar. Mas segue o teu caminho. Faz um caminho brilhante. Brilhante não no sentido de... Né, mas que você brilhe a tua luz. Deixa brilhar a tua luz. Né? Porque olha que alegria a gente ter um filho que escolheu a profissão pela vontade dele, foi escolher o caminho, foi lá e brilhou, né? Seja ela qual for a profissão, seja qual o caminho espiritual, se ele dedicou mais a vida ao caminho espiritual, se ele não quis casar ou se ele casou, se não quis ter filho ou teve filho, se quis morar fora, se quis morar do nosso lado. Vamos olhar para o que ele tem de mais lindo e mais, né, para a sua luz mesmo, para o que ele veio fazer, né? E não a gente querer realizar. Então, porque eu queria ser bailarina, eu quero que minha filha seja bailarina. Então, eu vou infernizar a vida da minha filha porque ela vai ter que ser uma bailarina. A gente já viu isso muitas vezes, né? O campeão de algum esporte, alguma coisa, e as crianças muitas vezes estão em sofrimento porque elas não gostariam de fazer aquilo. Sim. Vamos lá. A consciência do dever retamente cumprido oferece aos genitores o discernimento para que compreendam os sucessos ou os fracassos de algum dos filhos que lhe foram confiados pela divindade. A gente nunca pode esquecer disso.
Os filhos foram confiados pela divindade. E eles aparecem lá na nossa casa. Tá? Toda encarnação é uma permissão de Deus para nós. E os filhos, na verdade, são de quem? São dele. E a gente está temporariamente com eles na nossa casa, instruindo, entregando aquilo que a gente tem de melhor para dar. Mas, em algum momento, a gente devolve eles para Deus, para a sociedade, quando eles estão prontos, formados. Que não quer dizer que isso é um rompimento, um afastamento, um abandono, não é nada disso. Mas é entender que agora eles caminham com as próprias pernas. Eles dão voos mais longos. Eles podem buscar outros ninhos, criar outras famílias. O que não quer dizer que a gente está encerrando. Então a ideia é o quê? Vai ampliando os laços familiares. Eu tenho a minha família de origem, mas eu quero desenvolver a minha família nova, nuclear, que ela cresça, que ela prospere, certo? Então, a ideia é essa, assim, por isso que tem tanto espírito. Deus está sempre criando, está sempre botando gente no mundo. A gente agora, somos 8 bilhões, né, de encarnados na Terra. Estava vendo aí, não é isso? Só eu que vi isso? Não, parece que agora nós somos 8 bi. Eu não fui na fonte, então não posso dizer de onde você vai. Eu também não sei a fonte, mas o meu compromisso é com a notícia. 8 mil, estou brincando. 8 mil. Aproximadamente, 8 bilhões. Eu trabalhei no órgão de estatística, então é sempre cerca de, aproximadamente. Bota 100 milhões. Dizem que os desencarnados são triplo. Né? São 3 vezes mais, é 1 para 3. Né? 3 babás para cada um. Você vê como é que é. Ou não, às vezes tem 2 ali que estão para azucrinar e tem uma babá chefe que toma conta. Mas cada um de nós tem um anjo da guarda. Um espírito que vai do início ao fim conosco. Quem tem não pode esquecer disso. E essa expressão anjo da guarda, anjo guardião, ela está no espiritismo também. E não é uma coisa alegórica do católico. Existem os nossos anjos da guarda e eles velam realmente por nós. Por isso que antes de dormir, a gente precisa se conectar com eles. Quem é que vai estar ali na hora que a gente sair do corpo, quando a gente dorme? Tomara que sejam eles. Né? Sim. Às vezes eles falam, cara, não dá, vou tirar minhas férias, porque esse cara aí está... Aí você fica, às vezes, na roubada. Né? Tem uma parte do Evangelho, né, que fala isso, não, os espíritos te abandonarem. Eu morria de medo quando eu li, eu não gostava de ler esse negócio. Falei, ai meu Deus, não quero... Né? Mas eles estão sempre com a gente, é incrível. Como às vezes a gente tem os insights assim, né? Você acha, nossa, mas eu dou um trabalho para eles. Né? O que acontece, eles não conseguem nos acessar. Quando a gente baixa muito as nossas vibrações, eles falam, cutucam, né? Sopram no nosso ouvido, mas a gente não consegue receber influência. Porque a gente caiu muito. E aí a gente vai se sintonizar com quem? Com a galera que está vibrando baixo igual a gente. Né? Mas eles estão ali, pacientes, longânimes, esperando. Né? Igual a gente faz quando bota a criança no parquinho. Fica lá olhando. Ela sobe, desce, cai, rala o joelho, se machuca, se corta. Mas está lá o pai, a babá, né? Está olhando. Né? O pai, a mãe. E é a mesma coisa, eles fazem conosco do lado de lá. Mas como a gente está esperto, cada vez mais, né, vindo aqui, entrando em oração, elevando os nossos pensamentos e tal, eles estão nos influenciando cada vez mais, positivamente, para seguir bons caminhos e tal. E aí a gente começa a perceber, caramba, hoje eu não estou bem, minha vibração está baixa. A gente vai se tornando mais sensíveis. Começa a vir os pensamentos esquisitos, umas coisas, né, estranhas. Espera aí, já não sou mais eu, estão tentando me influenciar aqui, deixa eu me reconectar. Aí a gente faz o quê? Abre o Evangelho, senta, medita, reza, faz alguma coisa para a gente voltar a elevar o pensamento. E a gente entrar de novo numa sintonia boa com os nossos anjos da guarda e por aí vai, os nossos mentores. Mas por que a gente está falando disso? O que tem a ver? Os filhos são confiados pela divindade. Sim, você partiu daí. E aí foi. Transferir para si a responsabilidade pela ocorrência inditosa é imaturidade emocional e debilidade espiritual. Tá? Quando a gente transfere a responsabilidade da falha do outro para nós. O outro está errando. Seja filho,
marido, esposa, neto, não importa. Ele está no erro, ele tem consciência do erro e ele está errando. Eu não posso assumir essa responsabilidade, senão isso revela o quê? Que eu sou imaturo emocionalmente e um débil espiritualmente, porque eu não estou entendendo o processo da vida das múltiplas existências. A gente não está entendendo que existem dificuldades ali. Não quer dizer que eu não vou lá estender a mão, mas não quer dizer também que eu tenho que me martirizar por isso. Sabe? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. A Iraci adora falar essa frase e eu acho ótima, que é verdade mesmo. A gente já tem uma vida nossa que é braba. Se a gente for colocando mais coisa nas nossas costas, que são dos outros, a gente pode sucumbir emocionalmente, espiritualmente. Mas que não quer dizer que eu vou me ausentar. Vocês entendem a diferença? Eu não vou virar as costas, mas eu também não vou assumir culpa ou até responsabilidade por uma coisa que o outro está desenhando para a vida dele. É aquele ditadozinho, né? Eu vou dar a vara, vou ficar ali auxiliando, mas não vou pescar por ele, né? Não vou fazer por ele. Né? E uma coisa que me passou aqui, quando o Ricardo estava falando, é a questão da ajuda. Muitas vezes a gente está num problema familiar muito grave e a gente não percebe essa questão. A gente começa a se culpar e é natural, a gente é humano. Mas, às vezes, a gente precisa de uma ajuda. Os psicólogos, a terapia em família, ajudam a esclarecer os papéis de cada um. E, às vezes, assim, para quem tem acesso e pode fazer, eu acho que é um auxílio que vale muito a pena, sabe? Porque, às vezes, a gente está dentro, porque, normalmente, o conflito do outro é o meu conflito, né? A gente não vem à toa naquela família, a gente tem semelhanças ali, conflitos semelhantes, e a gente não enxerga. Então, às vezes, uma pessoa, um profissional de fora, consegue nos ajudar. Isso aí. Sofrer, porque ele não alcançar das situações privilegiadas da Terra, significa agasalho na culpa, em ato inconsciente de que não fizeram tudo quanto deveriam. É o que a gente vem falando, né? Não adianta a gente ficar preso à culpa, porque a culpa não nos deixa. Imagina você caminhar com uma pedra dessa, né? Cheia de pedras, e a gente sempre faz essa representação. É muito difícil. Se você percebe que ali você tem uma responsabilidade, pode ter. Poxa, eu podia talvez ter sido mais duro. Ok, mas o que eu posso fazer hoje para ajudá-lo? Todo dia Deus nos dá um dia novo, um papel em branco para a gente fazer diferente. Se a gente acorda naquele dia já pensando em tudo que a gente fez errado, a gente está trazendo todos aqueles erros, ou todos aqueles que muitas vezes nem são erros, mas aquilo que a gente acha que devia ter feito diferente, e trazendo para aquele dia, a gente está perdendo a oportunidade de começar de novo e até ajudar. E quando a gente se afunda nessa culpa, a gente está deixando até de ajudar o outro, porque a gente está ficando mais comprometido e não tem a força necessária, a racionalidade, né, para você enxergar o problema de uma forma mais clara para poder ajudar. Isso aí. A gente está indo tão rápido, né? Daqui a pouco a gente vai acabar o livro hoje, hein? Cuidado. Ainda falta o quê? Ainda falta bastante. Aqui. A aula que vem é a nossa última aula. Tá? Então venham, tragam comida, bebida. Estou brincando. Iraci vai matar. Meio-dia? Aqui no salão? Na cantina? Na cantina. Meio-dia não dá para estar aqui, muito difícil. A Andréia vem. Representando o nosso curso. Posso vir, que aí eu falo, meninas, façam almoço. Aí eu estou liberado, vem almoçar no Seja, adorei. Beleza. 12h30. Que legal. Beleza. Da mesma forma, não se pode modificar o comportamento de um espírito rebelde que vem na condição de filho. Olha só, não se pode modificar o comportamento de um espírito rebelde, fruindo dos recursos do amor que lhe é dedicado e de uma saudável educação. Se procede de inúmeras existências viciosas, comprometidas com o erro, com o crime, com a desolação. Você vê, é muito difícil você interferir, né, nas escolhas de alguém, nos destinos, como a gente estava falando, ou até mesmo no comportamento, mesmo sendo um filho.
E você entra em muito conflito. Às vezes, agressões até físicas acontecem, do filho querer bater no pai, já vi isso acontecendo, bater na mãe porque não aceita o cumprimento das ordens, da rotina, de nada que seja dentro do que ele imagina que é o certo. E aí é uma tristeza mesmo, né? E muitas das vezes está influenciado, né, por vícios, por álcool, excesso de álcool, as amizades também de alguma forma ajudam, mas é a natureza do ser também, que está ali vindo para trabalhar, né? Veio lá de baixo, reencarnou e tem que ralar mesmo. Mas os pais têm que estar ali, né, presentes. Eu penso Porque vira uma prova para todo mundo. Para os próprios pais também, uma prova familiar. Os irmãos, que será que vão jogar logo uns 3, 4 assim? Não, vai vir um normalmente, dentro dos filhos, né? Os outros são ali mais equilibradinhos, e aí todo mundo percebe, cara, esse aqui a gente tem que ajudar, porque é difícil, muito difícil para ele. E às vezes ajudar, me vem à cabeça a questão também de a gente sempre fala muito em acolher, claro que tem que acolher, mas a gente também às vezes tem que ser duro. Talvez, às vezes o nosso crescimento, o que a gente veio aprender é a lidar com uma situação difícil de uma forma mais firme, né, e não ser tão permissivo, e aí não permitir que também, às vezes, uma pessoa traga todo o desequilíbrio para a família. Então, é buscar uma ajuda para que aquela pessoa seja realmente, que não prejudique os outros que ali estão, mas que seja ajudado. Não é fácil, é um desafio enorme, mas a gente tem que ter em mente também que a gente tem que prezar pelo conjunto ali da família, porque todos ali estão precisando aprender algo, mas a gente não pode deixar que esse problema... Porque muitos pais, né, eu pensei nos pais, assim, às vezes a gente vê o problema, e quantos pais que você vê que minguam, que estão ali vivendo com um problema com o filho, os outros filhos às vezes saem mais cedo de casa, né, vão deixando e ficam ali os pais com aquela pessoa problemática, assim, mais problemática e tal. E então, será que é esse o caminho, ou será que aqueles pais não tinham que ser firmes de alguma forma para que também consigam fazer a sua vontade valer, e não ficarem à mercê de uma pessoa dura, às vezes, que veio com essa função mesmo de dar uma atrapalhada para que essas pessoas possam trabalhar essa firmeza. Não sei se ficou claro, né? E assim, tem aos montes. Por quê? O processo reencarnatório acelerou muito. A gente saiu de uma população de 1 bilhão para 8 agora, né? Da Revolução Industrial para cá. Então, olha só como o planeta se lotou de espíritos. Então, quando abre a torneira, cai mais água e vem mais impureza também, que estava presa no cano. Vocês entendem a metáfora aqui? Então, veio muita gente que estava precisando reencarnar, está vindo para a Terra, aos montes. Muita gente lá de cima também vem para equilibrar as coisas. Então, a gente vê efeitos de massa, né, enormes aí, né? Gente em declínios morais gravíssimos, viciados e tal, né? A libertinagem tomou conta de grande parte da população. E nós aqui, nesse pequeno rebanho nosso, a gente tem que olhar para isso e tentar andar pelo outro caminho, que não é o caminho que está todo mundo indo, mas o caminho, a porta às vezes, estreita, né? Solitário, né, da porta estreita, mas necessária. Muito necessária nos tempos atuais. Para a gente encerrar, vamos para o último, que dá um alívio aí. O patrimônio de amor e de ternura, que ora lhe é oferecido, ou seja, todo aquele amor e ternura que aqueles pais deram para esse filho rebelde, que a gente viu no slide anterior, ficará adormecido e ressurgirá em germe oportunamente. Olha que legal, é como se a gente tivesse, né, dentro daquele terreno arenoso, difícil, colocado as nossas sementes ali dentro e, em época oportuna, noutra existência, alimentando-lhe a esperança, estimulando ao avanço, encorajando nas dificuldades. Vale a pena, então? O trabalho tem que valer a pena. A gente não pode virar as costas para isso. Pelo contrário, nos preenchermos ainda mais de amor para entregar para esses espíritos mais em dificuldade,
que estão aqui perto da gente, inclusive, para jogar essas sementes que vão, em algum momento, germinar lá na frente. Tá? Lembra que a gente falou no início da memória, quando ela fala da família perene, né, e que as memórias serão mantidas, e aqui esse slide, né, fecha com essa questão. A gente tem que lembrar que tudo que a gente vive, a gente vai aproveitar. Né? Então, vai ficar registrado, aquelas palavrinhas de amor, né? Às vezes, quando num desencarne, né, a pessoa, numa perturbação, num momento de perturbação, ela vai lembrar, às vezes, do momento aqui na casa espírita em que recebeu a aprendizagem da evangelização, ela vai lembrar do amor da mãe, né? Gregório, né, em Libertação, a mãe é que vai resgatá-lo, porque aquele amor existia, por mais mal que ele fosse, né, o amor pela mãe e o amor da mãe por ele. Então, a gente tem muitos exemplos na literatura espírita e na vida, né, como que isso pode acontecer. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos mais uma vez para refletirmos sobre os desígnios do ser, sobre a estrutura das nossas famílias, sobre as relações harmoniosas e dificultosas. Dá-nos, Senhor, as ferramentas para os enfrentamentos da vida, para refletirmos positivamente na nossa sociedade. Tudo aquilo que plantamos no nosso rebanho familiar. Que o Senhor nos inspire, nos conduza, nos guarde, nos ilumine, nos oriente. Pois sem ti, Senhor, nada somos. Cairíamos pelo caminho diante das tribulações do mundo. Mas tu és aquele que nos ergue, que nos vivifica, que nos dá o bom ânimo e força para a caminhada a que nos propomos nessa encarnação curta, porém significativa e necessária para o nosso desenvolvimento, para a autorrealização, para a iluminação interior. Joana de Anjos, nossa mentora, esteja sempre conosco, nos orientando, nos inspirando durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigado, gente.